Olá, alunos! Começa agora a sua Escola do Amor, ensinando que quando deixamos as emoções de lado e usamos o raciocínio, então evitamos muitos problemas dentro do relacionamento. O tema de hoje é sobre pessoas que se amam, mas se separam. Isso porque ninguém casa por raiva, né? E sim por amor. Então, por que alguns casais, aliás, por ódio, né? Então, por que alguns casais acabam se separando, mesmo declarando amor e acabam se separando? Você pode enviar o seu comentário através do nosso site iurdtv.com, aliás, através desse endereço. Se você está acompanhando através do rádio, você pode também assistir a aula de hoje ou através da nossa página no Facebook, facebook.com/Escola do Amor. Vamos a uma matéria. No começo do relacionamento, tudo é novidade. Até os defeitos e manias do outro têm aquele charme. Cindy não traz os namorados para jantar. Acho que isso pode ser sério. Não ligue pra ele. Eu espero que sim. Que bom. A paixão é intensa, as emoções são diversas e a certeza de que aquela pessoa é o grande amor faz surgir o casamento e os votos de união e respeito até o fim de suas vidas. Vamos ser uma família. Mas por que, com o passar do tempo, esse forte sentimento se perde? Eu não sinto mais nada por você, nada, nada. Será que não percebe que gasta tempo demais com aqueles clones do escritório que você tanto odiava? Eu gasto tempo demais com você, Daniel. Acabou! Acabou! Parece até que as pessoas se esquecem dos momentos importantes que viveram juntas. E as diferenças acabam se destacando mais que as semelhanças. É que acho que nós mudamos, somos diferentes. Não temos mais nada em comum. Oh, é claro que temos. Nós amamos um ao outro. O que é isso, Miranda? A gente se ama. Questões como as contas da casa, a educação dos filhos e trabalho se tornam os principais assuntos, enquanto o carinho e a admiração ficam de lado. O que é isso, Miranda? A gente tem problemas, mas quem é que não tem? Podemos resolver isso. O que você quer dizer com acabou? Estamos tentando resolver há 14 anos. Olha, por favor, escuta. Talvez a gente precise de ajuda, certo? Quem sabe uma terapia familiar? A gente vai conseguir sair dessa juntos. É tarde demais para isso. E de repente, aquela pessoa que era a principal razão da felicidade se torna o principal problema. Eu quero divórcio. Não. Dados do IBGE mostraram o aumento de divórcios realizados não somente por conta das mudanças de comportamento na sociedade brasileira, mas também pela criação de uma nova lei que facilita o processo de separações em qualquer tabelionato do país. Nos últimos 10 anos, o número de divórcios no Brasil quase dobrou, passando de 1,7% em 2000 para 3,1% em 2010. Em 2007, foi registrada uma separação para cada 4 casamentos. Na maioria dos casos, a principal razão dos divórcios é a incompatibilidade. Casais afirmam que ainda existe amor, mas são incapazes de viverem juntos sem conflitos. Você fica com a diversão e eu sempre fico com as sobras. Você escolheu sua profissão, Eu tenho outra escolha, Daniel, eu não tenho outra escolha. Mas como algo que antes agradava, agora pode irritar tanto? Os motivos são diversos. Vamos conhecer alguns casos bem curiosos de divórcios que aconteceram pelo mundo. Na Alemanha, uma senhora de 83 anos e depois de 60 anos de casamento, divorciou-se porque surpreendeu o marido de 81 anos com sua amante 30 anos mais jovem. Neste outro caso, uma mulher de 70 anos, depois de 50 anos de casamento, divorciou-se porque se cansou de ver o marido gastar todo o salário para alimentar mais de 20 cães de rua, deixando muitas vezes faltar comida na própria casa. Na China, o marido pediu divórcio após 10 anos de casamento, quando ele descobriu que a esposa mentiu a idade. Ele a pediu em casamento e a mulher dizia ter 24 anos, mas na verdade era 6 anos mais velha.
As pessoas acham que o divórcio é a solução para um casamento infeliz. Mas, na verdade, é um processo que causa muito sofrimento para toda a família. Diminui a autoestima, traz culpa e depressão profunda. Especialistas alertam: antes de tomar a decisão do divórcio, certifique-se de ter feito o possível para melhorar a relação. Bem, alunos, de fato, eis aí uma questão que as pessoas buscam para ela uma resposta, né? Por que duas pessoas que se amam se separam? E isso é intrigante para a sociedade em geral, justamente pelo fato de que a maioria das pessoas acha que o sucesso da relação depende da intensidade do amor que um sente pelo outro. E a verdade é que, por maior que seja esse sentimento, né, esse amor, ele não é suficiente para garantia ou para garantir um relacionamento duradouro. E nós temos visto cada vez mais casais que se unem por amor e que depois de alguns anos acabam se separando, né? A casa que deveria ser o ninho ou o doce lar acaba até se transformando em um campo de conflitos. Em muitos casos, tudo acaba diante de um juiz, com o casal buscando a separação e, muito depois disso, aliás, muitos depois disso acabam se tornando até inimigos, porque tem aqueles casais que depois da separação mantêm uma amizade, mas há casos em que nem a amizade sobra. Como é que pode, né? O casal que declarava amor, um dizia para o outro: eu te amo, e de repente, depois de alguns anos, sequer amigos eles conseguem ser. Por que isso acontece? É o que nós vamos procurar mostrar durante a aula de hoje, que está apenas começando. Você pode enviar, como já falamos aqui, o seu comentário através do endereço iurdtv.com. Inclusive, seria importante que você divulgasse o link da Iurde TV para outras pessoas, principalmente se você conhece algum casal que está enfrentando algum tipo de dificuldade. Então, telefone, envie uma mensagem para que essas pessoas também tenham acesso a essa programação, porque eu tenho certeza de que tudo que nós vamos falar no decorrer do programa vai servir para ajudar essas pessoas, tá certo? Antes de lermos a primeira dica sobre o assunto que estamos tratando na aula de hoje, eu quero ler um comentário do programa anterior, da Luzimeire. Ela é uma aluna da Escola do Amor e ela nos escreveu dizendo o seguinte: estou aqui para agradecer, pois ontem, depois de muito quebrar a cabeça, pratiquei um dos ensinamentos da Escola do Amor. Eu sempre ficava de cara feia quando meu namorado fazia algo que eu não gostava, mas nunca dava o direito a ele para se defender. Ficava de cara feia e pronto. Às vezes não era nada do que eu estava pensando. E no começo ele perguntava, depois não ligava. Mas ontem ocorreu um fato desse e ele fez algo que eu não gostei. Mas ao invés de ficar de cara feia, eu falei que tinha me desagradado. E foi muito melhor porque dei o direito de se defender. E ele viu uma diferença em mim e resolvemos o problema. E agora é só vitória. Foi muito difícil praticar, mas não desisti. Fui em frente, pratiquei e agora é só vitória. Muito obrigado. Então eu quero parabenizar a aluna Luzimeire, que nos enviou esse comentário, porque ela fez uma das lições, né? Ela fez a lição de casa direitinho. Agora, o que me chama a atenção é a dificuldade que ela diz que encontrou para fazer isso. E isso levanta até um tema aqui para uma outra aula, né? Certamente ela praticou aquele ensinamento da boa comunicação, de que a pessoa tem que expressar para o parceiro o que gosta, o que não gosta, o que sente, o que pensa, para que a pessoa possa, enfim, justificar o que fez e o outro não gostou. Foi o que ela fez ontem, quando ela enviou esse comentário, e na hora resolveu o problema. Agora, por que razão que às vezes a mulher, ou
pode ser o homem também, tem essa dificuldade. Isso mostra que há uma ponta de orgulho na pessoa, de chegar e falar assim, poxa, você fez isso, ou você fez aquilo, ou eu estou pensando isso de você, é isso mesmo? Ou seja, a pessoa, se ela não abrir mão do eu, isso já traz um problema para a relação. A gente está falando aqui de pessoas que se amam, mas acabam não ficando juntas, e uma das principais razões para isso, na maioria das vezes, é o orgulho. É quando a pessoa não quer dar o braço a torcer. É quando a pessoa acha que só o parceiro que tem que mudar, que ela não. E um relacionamento assim não existe. Os dois têm que buscar a mudança. No caso dela, ela decidiu colocar em prática o quê? A falar, a chegar e ser sincera, não gostei disso. E ela viu o resultado. E tenho certeza que ela vai continuar colocando em prática, porque se ela obteve um bom resultado, então ela vai agora se aperfeiçoar nisso, em falar, não guardar e agir da maneira mais certa no relacionamento. É sobre aquela regrinha que a gente já tratou aqui em outras aulas, em que às vezes a mulher fica aborrecida por alguma razão e o homem nem sabe o que foi. E quando o homem pergunta o que você tem, a mulher diz nada. Normalmente a mulher diz nada. Mas esse nada tem tudo. Significa muita coisa. Então, nós temos ensinado isso. Ao invés de dizer nada, que para o homem é nada, você chega e diz, não, olha, é que eu não sei se eu entendi errado, mas você disse isso, você fez aquilo e eu acho que é isso. É isso mesmo? Aí o homem diz, não, não é isso não, desculpa, eu quis dizer outra coisa. Pronto, o problema está resolvido. É a comunicação. Para isso tem que haver humildade, para que haja... Uma sinceridade no relacionamento. Principalmente se a mulher já pende para esse lado de ficar calada, esse nada nosso, a gente sabe que tem muita coisa, mas se você é sincera consigo mesmo, porque você está se autodestruindo quando diz nada e tem tudo. E na verdade tem. Bom, vamos à dica de número 1, e já vou cumprimentar o casal que vai participar da aula de hoje. Vamos lá. Por mais que no namoro o casal enfrente obstáculos, nada pode ser comparado ao casamento. Após o casamento, as divergências sempre vão surgir. Os problemas ligados à administração de uma casa não se resolvem com amor, mas com inteligência e maturidade. Portanto, o casal precisará usar a cabeça. Quer dizer, se um casal namora por 3, 4, ainda que seja 5 anos, um namoro longo, durante esse namoro eles vão ter lutas, obstáculos? Vão, mas nada que se compare ao casamento. Por quê? Porque enquanto solteiros, eles ainda estão exercendo dentro da instituição família o papel de filhos. Portanto, os problemas de administrar a casa em que eles moram ainda está sobre os ombros dos pais. O fardo desses filhos é muito mais leve, eles estão preocupados com escola, com as notas. O filho não se preocupa com nada. As preocupações, é como lá em casa, por exemplo. Só quais se são as divertir. preocupações do Lucas? Então, o Lucas, a preocupação dele é com as notas, com a escola. Tem os obstáculos, tem os obstáculos dele, da fase idade dele, da vida dele agora. Mas não se compara com a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Então, quando o casal sai dessa condição de filho e entra para uma nova família, forma uma nova família e se tornam marido e esposa e depois pais, é óbvio que os obstáculos são muito maiores. E se quando esses obstáculos surgirem relacionados à administração de uma casa, a chefiar uma família, se esses obstáculos, se o casal não for maduro e se o casal não usar a cabeça, se deixar levar pelas emoções, então não tem amor que vá resolver esses problemas. As brigas vão começar por motivos banais e que pode amanhã se tornar um problema muito sério, culminando até na separação. É como você está falando, a maturidade, seja de um e do outro. Os problemas surgiram, então vamos colocar aqui
vamos pautar qual é o assunto, como nós vamos resolver, nós dois, não é os 3, os 4, não, vem a família inteira para dentro dessa discussão familiar. Não entra. Meu pai, minha mãe, está lá bonitinho na casa deles, agora somos eu e você. Como que nós vamos resolver essa situação? É assim? Então tá. Você respeita a opinião da parceira, o parceiro respeita a da parceira e assim vai. E o casamento vai subsistir, sim, quando há inteligência dentro da relação. Eu tenho aqui um casal, por exemplo, o Cristiano e a Mônica, que vão participar da aula de hoje. Tudo bem com vocês? Hoje tudo bem. Casados há quanto tempo? Há 10 anos. Há 10 anos. Agora, olha só que coisa interessante. O Luciano falava comigo fora do ar, antes da gente começar aqui a aula, que uma das primeiras brigas do casal foi por causa do creme dental. Como é que foi isso? Conta pra gente aí, Cristiano. Eu sempre tive o costume de começar a usar o creme dental pela parte de baixo, né? Então eu vinha apertando até o final. Uhum. E aí quando eu me casei, eu continuei o meu hábito e aí a Mônica vinha e apertava o meio. Como a gente estava na lua de mel, eu respirava, suspirava fundo, né? E deixava por isso mesmo. Mas aí foi passando, eu consertava. Ia lá embaixo de novo, apertava e ela ia fazia novamente. Aí teve um dia que não deu, né? Eu falei, vem cá, eu preciso falar com você. Será que você não percebeu ainda que todas as vezes que você vem usar o creme dental e ele está apertado na parte de baixo e você aperta no meio? E aí ela olhou para mim e disse assim, qual o problema nisso? Aí eu fiquei revoltado. Eu achava que ela teria que fazer do mesmo jeito que eu estava fazendo. Quer dizer, uma coisa tão simples, né? Banal, mas gerou uma discussão entre vocês. Como é que foi para você isso, Mônica? Aquilo para mim era... Eu estava na minha casa, dos meus pais, não existia isso, era um hábito, né? Já vem. Que estranho, tenho que começar igual a ele, fazer o que ele faz. Então, na minha cabeça, eu não conseguia, mas a pasta de dente tinha que ser pelo meio, não conseguia. Foi isso que me deixou revoltado, né? Quando ela falou, mas e aí, qual o problema? Ela disse para mim que aquilo não era nada e para mim era muita coisa. Quer dizer, quando o casal se une e surgem esses conflitos por causa de questões tão pequenininhas, né, como o caso do creme dental, eles estão vivenciando os problemas primários, essas diferenças que começam a surgir e geram discussões. Se o casal não for maduro, então surgem problemas mais sérios. Por exemplo, suponhamos que ele discutiu com ela e ela ficasse magoada. Aí chega à noite, o marido procura a esposa já não quer nada com ele porque ela está lembrando do que aconteceu no início do dia, quando ele discutiu por causa do creme dental. Então já surge uma mágoa. Aí o marido já fica indignado porque ela não está sendo mulher para ele. E aí no dia seguinte eles têm uma briga, já não mais por causa do creme dental, mas por causa da noite que não foi boa. Então isso vai virando uma bola de neve. Por isso que nessa hora o casal tem que ser maduro o suficiente para entender, não, peraí, nós nos casamos, mas ainda somos duas pessoas. Você tem a sua individualidade, eu tenho a minha. E com o passar do tempo, à medida que há renúncia, humildade, respeito, e que resulta tudo isso, podemos chamar de companheirismo, com o passar do tempo, o casal vai ter vai ter um pouquinho do outro. Vai ter um pouquinho de Adilson na Rosana, como hoje existe, um pouquinho de Rosana no Adilson, e assim o casal, aquela nova família que se formou, passa a ter uma nova cara, né? Um vai acostumando com o outro, com o jeito de agir, com a maneira, respeitando o espaço, né? Se você, no caso deles, foi começar, não, legal, vamos começar então de baixo para cima. Aliás, eu vou deixar essa pergunta no ar, né? No creme dental. Vocês ainda hoje vão responder como hoje em dia vocês usam creme dental. Se hoje em dia cada um aperta onde quer, ou se um aperta no meio, aperta embaixo, daqui a pouquinho vocês vão contar. Um é mais bagunceiro, o outro é menos, um é organizado, para ele, a organização dele é com a bagunça.
Porque tem essa, né? Tem gente que se arrumar, ela fica perdida, mas se estiver bagunçada, ela se acha naquela bagunça, tem isso. E tem outros não, que só quando está tudo organizado é que ela sabe que está tudo direitinho. Então tem isso também. Cada um né? tem a sua característica, né? Então nisso a pessoa vai colocando em prática, né, o que ela está, assim, no relacionamento. Bom, nós vamos a um vídeo que mostra um pouquinho da vida a dois e que fala sobre o encontro de casais que nós teremos nessa quinta-feira na Terapia do Amor. Ninguém consegue viver sozinho. Não somos uma ilha. Então você passa a idealizar o parceiro perfeito. No início tudo é muito lindo e emocionante. Não se enxergam os erros. Tudo é compatível. Ideais, sonhos. E você acredita tanto que encontrou sua cara metade, que passar momentos ao lado dela já não é suficiente. Então você resolve se entregar e acreditar no amor eterno. Passam-se meses, 1 ano, 2, e agora nem tudo é perfeito. O espelho não mente, e adivinha quem ele é? Seu lindo parceiro que não consegue esconder seus defeitos e às vezes os revela de forma áspera que lhe machuca. Você descobre também que ambos trouxeram malas extras, as bagagens do passado que ameaçam seu presente. A convivência agora está difícil e tolerar o jeito implacável de quem decidiu não mudar é conturbador. Então, sem perceber, muralhas sustentadas pelo egoísmo e o orgulho vêm se erguendo e pouco a pouco frustrando aquele sonho de eterno amor. A distância e os conflitos têm destruído tudo que você aprendeu sobre amar e ser amado. E o que lhe resta é desistir. Dói muito reconhecer os erros. E encarar desafios como perdão e renúncia é pedir demais. Desacreditado, você se questiona e até ironiza quem inventou esta história de pura utopia, a felicidade a dois. Podemos lhe provar que é possível ser feliz. Participe do primeiro encontro de casais na Terapia do Amor. E aprenda a resolver os problemas da vida a dois com um amor inteligente. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Muito bem, eu tenho aqui comentários que estão chegando. O Fabiano Alex, ele diz assim: casais se separam quando se esquecem do amor. É a opinião do Fabiano. Mas nós vamos mostrar por que razão isso acontece, na verdade, né? A Janaína Nascimento diz: também quero saber sobre o tema de hoje, é uma coisa difícil de se entender. O Leandro Andrade diz assim: cada um sabe onde o seu calo aperta, devemos sempre nos colocar na posição do outro. Podem ser motivações diferentes que levam à separação, ou motivos diferentes, né? A Rose Guerra diz assim: e se o marido não respeita a esposa, vive no Facebook cantando mulheres, exclui e bloqueia a esposa do Face, dá preferência às filhas, não pede opinião de nada,
Quando a mulher vai dar uma opinião, ele diz, não se meta na minha vida, como devo agir? Estou a ponto de me divorciar. O que faço? Ô, Rose, é uma situação complicada, porque você sabe que para que haja uma mudança dentro do relacionamento, o melhor é que os dois ouçam. Seria muito bom que ele também participasse ou fosse aluno da Escola do Amor. Certamente, para ele chegar onde ele chegou, a esse ponto que chegou, ele encontrou alguma liberdade para isso. Porque é um absurdo, né? Como é que pode? Imagine eu no Facebook cantando mulheres e bloqueando a minha esposa. Como é que você ia agir? Não ia ser bom, não. Eu me conheço. Quer dizer, não ia prestar. Ele deu, ela deu a ele uma liberdade para que se chegasse a esse ponto. E pelo que você está mostrando aqui, ele está completamente fora da relação. É como se você fosse falar alguma coisa e, em outras palavras, ele está te dizendo o seguinte, olha, os incomodados que se mudem. Ou seja, ele está empurrando com a barriga. Aqui ela fala assim, que ele bloqueia, então vai ver, ela também vai lá procurar alguma coisa. Ele dá essa abertura dela ficar desconfiada. Então ele já bloqueou porque sabe que você está entrando para ver a vida dele. Aí você também fala das filhas, que ele prefere mais as filhas do que você. Então você está chegando ao ponto de tomar a decisão da separação. Mas eu falo para você, uma dica que eu te dou, você reconquistar o teu esposo de uma maneira inteligente. Você é mais importante do que as filhas. Você tem o teu potencial de esposa e como mulher. Mas esse é o tipo de coisa que, por exemplo, você tem a opção da separação? Tem, é um direito seu. Mas a pergunta é isso que você quer? Se você diz assim, não, eu ainda o amo e quero salvar o meu relacionamento, então você vai ter que buscar uma estratégia diferente para que você possa reconquistá-lo. Ele está também dando sinais de problemas relacionados ao caráter, porque a partir do momento que ele é casado com você, ainda é casado com você e fica cantando outras mulheres, então isso é um problema de caráter. E eu vejo uma necessidade, Rose, de que você venha para a aula presencial que acontece às quintas-feiras. É aquilo que a gente tem falado aqui para os nossos alunos. Aqui a gente dá orientações e dá dicas, mas existem pessoas que estão numa situação em que só um milagre pode salvar o casamento delas. E esse milagre só vai acontecer se houver a ação da fé, a manifestação da fé. E é justamente esse ingrediente a mais que é imprescindível que a terapia do amor traz para os nossos alunos. Por isso, eu sugiro, se você quer salvar o relacionamento, procure nessa quinta-feira a terapia do amor. Vamos à dica de número 2. Duas pessoas não podem caminhar juntas por toda a vida se tiverem objetivos diferentes. Imagine o casamento de um homem que sonha montar um negócio no Nordeste com uma mulher que quer estudar e morar no exterior. Então, às vezes, o que acontece? Duas pessoas se amam, mas acreditam que só esse amor é o suficiente para que eles levem o relacionamento a um casamento e vivam juntos por toda a vida. E ignoram um planejamento. Ou seja, depois que se casam, aí um diz assim, olha, eu quero fazer isso. Aí a outra diz, não, mas eu sempre sonhei fazer aquilo. Então, mesmo se amando, esse casal não vai continuar junto, não vai conseguir andar junto. Os objetivos são diferentes, né? Não houve um planejamento e eles têm objetivos diferentes. Por isso, não basta um sentir amor pelo outro. Você tem que entender que o casamento não é a união só de corpos, mas de duas cabeças. Né? Tem que haver a união também da cabeça. O casamento é a união de corpo, alma e espírito do casal. Então tem muita gente que casou o corpo. Os corpos se casaram. Foram para a lua de mel lá, tiveram o relacionamento e se tornaram uma só carne. Mas não são uma só cabeça, uma só alma. E fica um puxando para um lado,
o outro puxando para o outro, é óbvio que não tem amor que sustente esse relacionamento. Está na relação, mas não está naquele objetivo assim, não, eu concordo, eu estou junto com ele no objetivo que ele tem, eu vou apoiar. Não. Dessa maneira, o casamento vai. Os dois pensando uma só coisa. Mas se pensar diferente, não vai dar certo, não. Bom, nós vamos agora ao intervalo. Já teremos também o Laboratório do Amor. Olá, alunos da Escola do Amor. Nossos queridos professores Cristiane e Renato Cardoso continuam levando a aula presencial para vários lugares do Brasil. Fique atento com as datas e endereços. Quinta, dia 13, a aula será em Belém, na rodovia BR-316, quilômetro 1, número 318, bairro Castanheira, às 19h30. E quinta-feira, 20 de setembro, em Fortaleza, Avenida Washington Soares, número 999, Edson Queiroz, às 19h30. Não falte a aula, pois amar é nunca deixar de aprender. Mas quem errou foi você. Alguns detalhes chateiam, tira o outro do sério. Mas quem errou foi você. Você não sabe falar. Não, eu não sei. Não, você não sabe. Eu não te ajudo em nada. Não me ajuda. Por mais que você queira viver em harmonia, conversar parece inútil. Eu te dei os meus motivos. Não, peraí, eu terminei com você. Eu terminei com você. Não, peraí. Eu não quis que você ficasse mais morando na minha casa. Está no ar The Love School. Acredite na sua união. Se inscreva no Laboratório da Escola do Amor. Entre no nosso site r7.com, Escola do Amor, e participe. Escola do Amor, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na iurdtv.com e aos sábados, ao meio-dia, na Rede Record. Muito bem, daqui a pouco nós vamos ter mais um vídeo com outra dica do Renato e da Cristiane Cardoso para os nossos alunos. Mais um daqueles 21 vídeos que eles gravaram, né? E agora? Nós vamos ao Laboratório do Amor, a primeira parte do Bruno e da Érica. Érica, de 19 anos, e Bruno, de 23, namoram há 5 anos. Mas, pelo visto, o ponto-chave do relacionamento é a falta de atenção de ambos. Bruno diz que a namorada deveria lhe perguntar, entre outras coisas, como foi o seu dia. Já Érica acha que ele é mentiroso e reclama que Bruno nunca liga pra ela durante o dia. Eu acho você muito nervoso, acho você muito mentiroso, você me engana bastante, esse é o seu maior defeito. Você também, você não me liga, você não tem o hábito de me ligar, você não é carinhoso, você não é atencioso e você não consegue ficar comigo muito tempo. Você só consegue ficar comigo no máximo 2 dias. Eu acho você nervosa. Eu acho que você tem pouca flexibilidade na maioria dos tempos. Eu acho que você deveria me dar mais atenção. Você deveria ligar mais para mim. Você deveria, às vezes, perguntar como eu estou, como que foi meu dia, o que eu estou sentindo, se eu te amo. Você deveria ser mais atenciosa. Mas eu pergunto se você me ama. É o que eu mais pergunto. Como que você quer que eu pergunto como que foi seu dia, sendo que você nunca me liga durante o dia, você nunca tem tempo para mim. Você só tem tempo para os seus negócios. Mas isso... Você nem passa na minha casa para ver o seu filho. Isso é uma coisa que eu preciso conciliar, mas o máximo de tempo que eu consigo, eu tento ser o melhor namorado possível para você, mas... Mas você não está tendo, você não está sendo. Ultimamente também eu acho que você deveria me dar mais carinho, me dar mais abraços. Você deveria falar mais que me ama. Eu não sei se eu devo ficar me expressando tanto para você. Ficar falando se eu te amo, eu acho que eu não devo mais fazer isso. Porque ultimamente eu fazia isso e não tinha retorno nenhum. Eu te ligava tanto,
Aí eu passei a não ligar mais para você, para você não ficar com aquela ideia na cabeça que eu fico cobrando muito de você. Por isso que a maioria das vezes eu espero você me ligar e eu nunca te ligo, nunca te ligo. Eu sempre fico esperando. Eu sempre fico esperando você tomar a iniciativa, que horas que a gente vai se ver, que dia que a gente vai se ver. É sempre você que controla a relação. Eu não tenho iniciativa nenhuma. Então, mas infelizmente... Bom, vamos fazer uma pausa. A gente vê aí que o casal começou um relacionamento muito imaturo, né? Eles eram muito imaturos porque ela tinha 14 anos e ele tinha 16 anos. Não houve planejamento, pelo que nós entendemos, já há um filho dessa relação em que eles ainda são namorados. Namorito. Pelo jeito a criança fica com a Érica e o Bruno vai visitar. E uma das coisas que a Érica citou, ela chamou ele de mentiroso, você me engana. E a gente sabe que para a mulher isso já caracteriza ou isso já é encarado como uma traição. E a gente sabe também que a mulher, ela se doa no relacionamento, ela se doa muito. E mesmo que ela, por um período de tempo, não receba por isso, ela continua se doando, mas ela tem um limite. A Érica já chegou a esse limite e, em outras palavras, ela está dizendo o seguinte: a partir de agora eu vou ficar na minha, se você vier ver a criança, você vem, se você me ligar, tudo bem, porque eu não vou ficar te ligando mais. Ou seja, ela está magoada e chegou à decisão de que ela não tem que se doar mais. Essa é a estratégia dela. Se ele quiser, ele vai controlar a relação e ele vai me procurar. Ele, por outro lado, está usando a estratégia da cobrança, o que vai apenas piorar a situação, porque quanto mais ele cobra, mais é como se ele estivesse colocando mais tijolos neste muro que há entre os dois, né? E eles estão cobrando o que um deveria dar para o outro. Ele não dá atenção, mas cobra atenção. A Érica também não dá atenção e cobra atenção. Acaba o quê? Está dando conflito entre eles, né? E ninguém quer ceder, ninguém quer dar. Se há um desejo de levar o relacionamento adiante, então use a seguinte estratégia. Ao invés de pedir, comece a fazer o seguinte: eu vou dar o que eu quero receber. Eu vou ligar, eu vou perguntar, eu vou falar que amo. A regrinha, aquele que dá, recebe. Vamos continuar. O meu tempo ele é mais ocupado do que o seu. Então eu preciso fazer um planejamento estratégico no dia a dia para a gente se encaixar no tempo que a gente tem. Mas eu não quero que você fique o tempo todo ligando para mim. Eu só quero que você ligue para mim para saber se eu estou bem, para saber se eu e seu filho tá bem. A maioria das vezes você teve tempo e você deixou de ficar comigo para ficar com seus amigos. Então, mas eu acho que o tempo ele tem que ser conciliado. Eu tenho que ter tempo para minha família, tenho que ter tempo para meus negócios e também tenho que ter tempo para o meu amigo. Infelizmente, o dia só tem 24 horas. E durante 8 horas no dia é o tempo que eu durmo. E o restante eu faço todos esses tipos de ocupação no meu tempo. Eu já não concordo com os seus amigos, com esse tipo de amizade que você tem. Eu não concordo. Só o que falta é você largar essas amizades. Só isso. Tá certo. Porque o nosso namoro começa a andar, a gente começa a subir os degraus, aí novamente você volta a ficar com esses amigos. Aí a gente desce tudo de novo. E isso, você não sabe como isso me magoa muito, porque eu sempre confio em você. Eu aposto todas as minhas fichas em você e eu acabo me decepcionando. Eu fico me perguntando por quê? Por que sempre isso acontece? Por que sempre que eu acho que está dando certo, não sei o que acontece e atrapalha tudo? Bom, aquilo que eu tinha usado a palavra mágoa e a própria Érica confirmou isso, porque ela falou: isso tudo me magoa. Agora, o Bruno, atenção, Bruno, preste atenção. Você disse o seguinte: o dia só tem 24 horas e você tira dessas 24 horas 8 horas para dormir. Isso é questão de saúde, né? Você tem que dormir. E aí você disse que tem que dar tempo para a família, você tem que dar tempo para os seus amigos também. Trabalho. E tem o trabalho, né? O lado profissional.
Agora, em outras palavras, você quis dizer o seguinte, tá difícil de encaixar você no meu dia. Mas não entra também ela, família, porque tem um filho? Ou não? Porque de uma maneira ou de outra ele é pai. Além deles serem namorados, agora ele é Porque pai o filho também. veio. E a partir do momento que você, Bruno, diz isso, em outras palavras, você está colocando você está fazendo de outras coisas prioridades e deixando em segundo plano a Érica, que é a sua namorada, entre aspas, né? Porque você já tem um filho. Então, você está colocando ela em segundo plano, o filho em segundo plano. Então, é óbvio que não há relacionamento que vá em frente dessa forma. Assim como certamente você quer ser prioridade para ela, você mesmo disse que ela não te liga, que você quer que ela diga que te ama. Ora, é óbvio que ela também quer ser prioridade na sua vida. Então, vocês precisam mudar nesse sentido e, ao invés de ficar cobrando um do outro, procure dar aquilo que querem receber. E essa relação está acontecendo o quê? Está se tornando um fato, tanto para um quanto para o outro. E os dois têm que resgatar o quê? O carinho e o respeito um pelo outro. E você tem que lutar para tirar da Érica essa mágoa. Ela está visivelmente magoada com tudo isso. E não é muito, né? Assim, em relação a ele dar atenção, não é ficar 24 horas com ela, mas, poxa, deixar ela no lugar dela, especial. Ninguém é tão ocupado que não consiga, por exemplo, ligar e falar 1 minuto. Dizer, vem cá, como é que está sendo o seu dia? Só de você fazer isso, você pode ter certeza que você vai começar a ganhar pontos com a Érica. Vamos agora ao Povo Fala e depois a gente vai continuar na próxima aula orientando esse casal. Vamos à opinião das pessoas nas ruas sobre o tema de hoje. Por que hoje em dia você acredita que as pessoas se separam mesmo se amando? Acho que são inúmeros motivos, né? Acho que o principal deles seria a falta de confiança. Não adianta estar com uma pessoa, mesmo gostando, não ter confiança, né? Acho que é a falta de diálogo, você não saber conversar, você não consegue resolver as coisas. Sei lá, por uma proposta de trabalho em outro lugar, e aí você vai embora e acaba deixando a pessoa, ou acho que alguma coisa assim pode ser que aconteça. Falta de confiança e de respeito também, né, de uma pra outra. Acho que o problema não está no amor, o problema está na comunicação. Porque os casais, eles se comunicam pouco e se comunicam mal. Então, o amor existe, mas a comunicação atrapalha. Se existe amor, realmente não existe brecha para esse tipo de acontecimento, assim. Então... Por exemplo, a pessoa termina e fala, não, eu ainda amo aquela pessoa, mas a gente não consegue viver juntos. Você conhece algum caso desse? Conheço, mas não acredito que isso seja amor. Como você acha que vive uma pessoa que ama a outra, mas teve que se forçar a separar? Eu acho que não vive muito bem, né? Acho que fica meio que triste. Sofrendo, mas o orgulho, pelo orgulho se separa, acaba continuando viver sem a pessoa. Não vive, a vida não anda, você não trabalha bem, você não estuda, sua vida não continua. Você estaciona e a outra pessoa também. Eu acho que é difícil para ela, né? As coisas que passaram juntas e ela ainda gosta da pessoa, então é complicado, né? Você fica sem saber o que pensar, né? Eu não posso ficar com a pessoa que eu gosto, o que eu vou fazer e tal. Muito bem, nós vamos à dica de hoje do Renato e da Cristiane Cardoso, daqueles vídeos que eles gravaram para os nossos alunos. E você vai entender daqui a pouquinho por que eu estou segurando esse tubinho aqui. Tá bom? Bom, vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas têm passado. A gente verifica esse problema. É que muitos nos dizem assim, olha, o amor entre eu e a minha esposa e meu marido se esfriou. Eu acho que acabou o amor. Eu não sinto mais nada. Então a pergunta é, como fazer? Há como resgatar esse amor? Há como reacender a chama deste amor que um dia esteve queimando e hoje está apagada? Há como? Pense com a gente. Nós cremos que há. Depois do interesse, foca nos lados positivos, pega as informações positivas, aí vem o sentimento, você começa a verbalizar isso, expressar isso.
para você poder atrair aquela pessoa. Quando você ama alguém, você gosta de alguém, você começa a elogiar, poxa, gostei da sua roupa, gostei disso e tal. Então, é isso que você tem que começar a resgatar entre vocês. Um colega nosso nos comentou algo interessante. Ele falou assim, olha, quando eu estava na escola, no ginasial, eu odiava química. Eu tinha um professor de química horrível. Aí, quando eu fui para o ensino superior, eu tive um outro professor que me fez amar química, da maneira que ele apresentava. Quer dizer, era a mesma matéria, o mesmo assunto, mas alguém que mostrou um lado diferente. Você também pode, através da sua sabedoria, começar a conquistar o coração daquela pessoa e chamar a atenção daquela pessoa para o lado positivo que você tem. É a volta ao namoro. É o jogo da conquista. Não espere simplesmente que a pessoa vá te amar. Se alguém falou para você, não te amo mais, então você vai voltar à conquista. E se você é a pessoa que disse, não sinto mais nada, então é você que tem que começar a aprender a amar. Usar a cabeça. Aprender. Tá bom? É um fruto da sua inteligência. Não espere sentir, não. Tá? Começa a fazer que o sentimento vem depois. Muito bem. Eu tenho aqui a agenda do Renato e da Cristiane, que vão estar nessa quinta-feira em Belém do Pará, levando a Escola do Amor ao vivo para os alunos de Belém. Eles estarão às 19h30, 7h30 da noite, na rodovia BR-316, quilômetro 1, número 318, bairro Castanheira. Ainda em Belém, na sexta-feira, dia 14, haverá noite de autógrafos na rodovia BR, aliás, no mesmo endereço, né? Das 18 até as 22 horas. Mais informações no telefone aí de Belém, 4005-7098. Atenção, alunos do Ceará, né? Os alunos cearenses da Escola do Amor. O casal Renato e Cristiane estarão no dia 20, quinta-feira, 20 de setembro, levando a Escola do Amor ao vivo, às 19h30, lá no Centro de Eventos do Ceará, na Avenida Washington Soares, número 999, em Edson Queiroz. E na sexta-feira, eles vão estar numa noite de autógrafos do livro Casamento Blindado, lá no auditório do Cenáculo, que fica na Avenida Tristão Gonçalves, 613, aí no centro de Fortaleza, das 18 às 22 horas, na sexta-feira, dia 21, a noite de autógrafos. Tá certo? Vamos ler agora a dica de número 3. O casamento não é apenas a união de corpos, mas também da mente e da alma. Juntar corpos é fácil, mas é preciso que o casal seja afinado mental e emocionalmente. A gente citou algo relacionado a essa dica um pouco antes. A gente vê, por exemplo, um casal se encontra na balada. É o que acontece muito aí. Termina a balada, eles vão para a cama. Então já houve ali a união de quê? De corpos. Agora, isso não significa dizer, por mais que a noite para esse casal tenha sido maravilhosa, não significa dizer que se eles forem se casar vai dar certo. Porque juntar a carne é fácil, juntar o corpo é fácil. Mas a partir do momento em que o casal se une para viver em tempo integral, sob o mesmo teto, uma vida a dois, eles vão precisar ir além da cama. Eles vão precisar pensar, ter objetivos em comum, eles vão precisar juntar os pensamentos, ou seja, vai ter que ter o casamento das cabeças, eles precisarão ceder, tem que ter humildade. Então, o casamento vai além do corpo. Tem essa questão do lado emocional e tem a questão do lado da mente, né? Tem que ver se há realmente uma cabeça com cabeça, como você está falando. Vale a pena eu entrar nesse relacionamento? Vale a pena eu casar? Ele tem o mesmo objetivo que eu? Será que a gente vai dar certo? É ter essas perguntas e as respostas antes do casamento. E se depois do casamento houverem conflitos por causa do lado emocional e por causa dos pensamentos,
vai chegar uma hora que nem os corpos vão se tocar mais. Porque vai criar essa raiva que leva essas pessoas que se amavam no início e levou ao desgaste da relação chegar à separação. A partir do momento que surgirem, por exemplo, divergências de pensamentos e depois mágoas que já mexem com o lado emocional, até a questão da cama fica no zero, acabou. Por isso é necessário que as pessoas tenham consciência disso. Bom, deixa eu voltar a falar aqui com o casal, que falou pouco. Até agora o programa hoje está meio corrido. Mas e aí, o Cristiano e Mônica? As dificuldades ficaram só no creme dental ou foram além? Só aquele probleminha do creme dental ou foram além? Foi muito além. É? Muito além. Por Porque exemplo? veio aí a adaptação no início. Ele era muito agressivo, verbal, né, com palavras, me agredia muito com palavras perto de qualquer pessoa que a gente tivesse. Então, eu sempre sentia medo dele. A realidade era medo, eu não posso falar, porque se eu falar eu vou estar errada. Então, eu sempre me fechava, né, não era eu mesma. Se anulava. Me fechava com aquilo e deixava ele. Mas sempre foi vindo assim, do começo, do início. Isso começou no namoro. Não foi no casamento. Eu achava que no casamento isso ia mudar. Começou lá no namoro, lá atrás. Então, não. Quando a gente casar, muda. Vem o pensamento. É um erro que muitas pessoas cometem. Sim. E no casamento, piorou. Piorou mais, porque a gente estava junto, não tinha diálogo, era grosseria em cima de grosseria e foi só piorando. E como que isso mudou? Porque hoje vocês, com 10 anos de casamento, vocês estão adaptados. Sim. Isso faz parte do passado. Faz. Com certeza. E qual foi a estratégia? Porque por um tempo você, Mônica, começou a se fechar. Pelo que você falou agora, foi isso que você começou a fazer. E a gente sabe que quando a mulher faz isso, embora ela tenha as suas razões para fazer, mas isso até piora o problema. O que você pode dar de dicas para as nossas alunas? Qual foi a estratégia que você usou? Então, porque já vinha do casamento dos meus pais assim. Então, eu não queria aquilo para mim. Então, eu falei, eu tenho que agir diferente. Eu tenho que ser diferente. Embora era uma menina, era uma jovem, 18 anos, mas eu falei, eu tenho que agir de forma diferente. Então, eu comecei a conversar com ele. Mas não falei nada demais. Mas por que isso? Por que você falou desse jeito? Então, aí a gente começou a se entender, porque eu comecei a falar, porque eu comecei a me fechar e não falava. Então, aí eu comecei a agir diferente. Não, eu vou procurar. Você passou a se comunicar. Isso. Aí a gente foi mudando. E aí, quando foi que você percebeu isso, o Cristiano? Foi quando ela começou a falar, né, das coisas que eu fazia. Porque, na verdade, tudo que ela passou foi diferente comigo. Na minha casa, eu via tudo diferente. A minha mãe e o meu pai, eles se entendiam no olhar. A minha mãe fazia tudo para o meu pai e, consequentemente, para os filhos, né? Eu me beneficiava. Só que teve uma época que eu fui morar sozinho. Eu fui investir no meu futuro, né? E eu sofri muito, porque aí eu já não tinha mais o cuidado dos meus pais e tal. E eu esperava o seguinte, quando eu me casar, eu vou resgatar tudo isso de novo. Aí minha esposa vai fazer tudo e até mais do que a minha mãe fazia. Só que aí começou os problemas, né? Eu não via isso. Às vezes, eu também não comunicava, não verbalizava. E aí eu ficava agressivo, eu xingava. Por causa de outro problema, eu apresentava esse que não tinha nada a ver. Mas quando ela mudou a estratégia, você entendeu? Ela me colocou para pensar, né? Isso é importante. Quer dizer, ela te levou a raciocinar. Exatamente. Agora, resumindo, por causa da nossa hora que está avançada, e hoje? O que mudou? Hoje é tudo diferente. Tudo, assim, a gente se entende no olhar. Agora no olhar. O que ele queria no início. Queria imediatamente. É agora. Aprendeu, né? Aprendi. Você queria que a comida entrasse no forno e 1 minuto depois já saísse pronta. Exatamente. Porque a sua mãe já tinha passado o período dela para se tornar aquilo, né? E ela precisava do tempo. Porque quando você veio ao mundo, certamente a sua mãe já era uma pessoa com uma boa experiência. E ela precisava ainda dessa experiência. Felizes hoje. Graças a Deus. Que seja melhor a cada dia. Obrigado por estarem aqui.
A gente vai agora para o testemunho que colhemos no altar durante a terapia do amor. Acompanhe. E aí, Jaqueline, que tipo de solitária é? Eu era solitária rejeitada. Eu cheguei à igreja, eu tinha sido abandonada por uma pessoa. E quando eu cheguei, eu tranquei o meu coração. Eu não queria saber mais de ninguém. E eu achava que eu podia ser sozinha, assim, que eu podia viver desse jeito, mesmo sentindo falta. Mas dentro de mim, eu permanecia com o pensamento, não, eu não quero ninguém, porque ninguém é capaz de me fazer feliz. Eu tinha medo de sofrer, eu era armada. Então, eu vinha à igreja, vinha ao cenáculo, tudo, mas na vida sentimental eu queria esquecer. Inclusive, quando me chamavam para terapia, eu tinha um pensamento errado. Eu falava, não, eu não quero, porque eu não quero encontrar nenhum namorado. Eu não quero saber de ninguém para a minha vida. Você não via a terapia como uma reunião para se tratar. Você via a terapia como uma reunião para quem queria encontrar um homem ou uma mulher. Exatamente. E por estar machucada, eu não queria vir. Eu falava que não precisava de ninguém. Sofrendo, sozinha, eu falava que não precisava de ninguém para a minha vida. E o que mudou? Depois que eu comecei de um convite, o testemunho foi quase parecido com o meu, eu resolvi vir a uma reunião da terapia do amor e recebi o espírito do amor. Aí eu passei a entender que não é para arrumar namorado, e sim para tratar do coração. E aí eu fui aprendendo como ser uma pessoa certa para alguém. Hoje eu sou noiva, já vou casar e sou muito feliz. Quer dizer, tirou o cadeado do coração, se tornou a pessoa certa e encontrou a pessoa certa. De fato. Feliz. Feliz. Que bom. Obrigado, tá? Então, é o que acontece às quintas-feiras na terapia do amor com a noite do fim da solidão. E nessa quinta-feira, atenção, nessa quinta-feira nós vamos realizar o primeiro encontro de casais da terapia do amor. Você casal, você marido, você esposa, que tem enfrentado dificuldade no relacionamento ou que não quer enfrentar jamais, então você deve participar. Nós vamos estar abordando temas como combate ao ciúme, interferência de terceiros na relação. Nós vamos falar sobre os principais erros cometidos por homens e mulheres dentro do relacionamento. Nós vamos falar sobre reeducação emocional. E eu tenho certeza que, para aqueles que estão com problema, será uma porta de saída para mudar esse quadro. E para aqueles que já estão bem, será uma oportunidade para melhorar ainda mais a relação. Claro, os solteiros poderão participar. Nessa quinta-feira, nós vamos estar na Avenida João Dias, 1800 de Santo Amaro, às 8 horas da noite. E 1 hora antes, eu e a Rosana vamos estar atendendo as pessoas que precisam de uma orientação. A entrada é franca e você é o nosso convidado. Vamos às dicas de número 4 e 5. A de número 4, um dos principais erros é querer mudar a pessoa amada. A menos que o problema envolva caráter, é preciso que cada um respeite as características do outro. Vamos para de número 5 também, por causa da hora. Eu creio que ficou claro ali, né? Quando vemos um casal que está junto há muitos anos e que continua se amando, não significa que não tenham tido dificuldades, mas que tiveram capacidade e maturidade para administrar os conflitos comuns de uma relação. Então, quando você olha e vê aquele casal de velhinhos andando na rua, de mãos dadas, que você diz assim, meu Deus, será que eu vou chegar àquilo ali? Esse casal, poxa, deve ser o casal 20, o casal perfeito. Você pode ter certeza que eles enfrentaram dificuldades, eles tiveram as dificuldades comuns de uma vida a dois, só que foram maduros para vencer essas dificuldades. Não se pautaram única e exclusivamente no amor, no sentimento. Eles foram humildes, eles respeitaram, foram justos um para com o outro, deram o braço a torcer, renunciaram à própria vontade em função da vontade do parceiro, porque sem esses ingredientes, só o amor por si só não vai fazer a relação ficar duradoura. É maturidade querer realmente mudar a relação, a situação que está acontecendo, né? Não é mudar o outro, mas mudar a situação. As atitudes. Bom, nós chegamos ao final de mais uma aula da Escola do Amor. Continue com a programação da Rede Aleluia e da IURD TV. Amanhã a gente volta com mais um tema importante. Até lá.